Olá! Esse vídeo é a apresentação do artigo intitulado Jogos de Simulação em Planejamento de Transportes, estudo de caso sobre planejamento de tráfego e terminais de transporte coletivo, elaborado por Bruno Joaquim Lima e Rochelle Amorim Ribeiro, e submetido ao segundo Simpósio Latino-Americano, Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. Vamos começar com a contextualização dos temas tratados, iniciando pela mobilidade urbana no Brasil, seguindo para a importância do transporte coletivo nas cidades e, por fim, como os jogos de simulação podem auxiliar esse processo. A mobilidade urbana no Brasil é regida pela Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, PNMU. A PNMU, como instrumento da política de desenvolvimento urbano, busca a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas nos municípios. A PNMU privilegia o transporte não motorizado em detrimento do motorizado, e o público coletivo em detrimento do individual motorizado. A utilização do transporte público coletivo reduz a ocupação do espaço das vias com mais pessoas transportadas, em relação aos veículos motorizados individuais, e reduz emissões de gases na atmosfera com menores custos individuais e coletivos. O transporte público é considerado uma espinha dorsal importante do desenvolvimento urbano sustentável, pois deve permitir movimentos mais eficientes em uma cidade. A eficiência desse sistema está correlacionada a fatores como tecnologia disponível, políticas governamentais, o processo de planejamento e estratégias de controle. O desenvolvimento de novas tecnologias, voltadas para a melhoria das informações disponíveis para o planejamento e operação destes sistemas, permitiu uma melhor compreensão do impacto das decisões estabelecidas, além de que a quantidade de dados fornecidos se tornou um ativo importante para ser explorado intensivamente. Com a gama de dados existente sobre o transporte coletivo, é possível trabalhar com simulações de cenários para representação e estudo destes sistemas. Os estudos sobre sistemas de transporte coletivo usam modelos dinâmicos de simulações com ênfase em uso do solo e transporte. Alguns aspectos que devem ser considerados ao se trabalhar com simulações urbanas são os impactos dos diversos subsistemas da cidade entre si, as condições de contorno necessárias para reproduzir a situação real e uma interface acessível para todos os tipos de usuários. Uma das ferramentas utilizadas para a construção dessas simulações são os jogos de simulação de cidades, ou City Building Games, CBG. Nos CBGs, o usuário desenvolve atividades de planejamento espacial, construindo e gerenciando uma cidade virtual, dentro de um ambiente 3D, com simulações baseadas em processos relacionados à cidade e com a possibilidade de modificar o comportamento do sistema de simulação. As possibilidades apresentadas por estes jogos geraram publicações sobre sua utilização em diversas áreas de estudo, como educação, políticas públicas, meio ambiente e planejamento urbano. Com os temas apresentados, seguimos para o objetivo do artigo, que é apresentar o processo de utilização de um CBG como ferramenta de apoio ao planejamento do transporte coletivo, tendo como estudo de caso as alterações viárias decorrentes da realocação do Terminal Central de Integração, TCI, da cidade de Araraquara, São Paulo, ações propostas na revisão do Plano de Mobilidade. O método utilizado neste artigo foi a análise dos fluxos do tráfego não motorizado e motorizado, individual e coletivo, por meio da criação de um modelo de simulação no CBG, Cities Skylines, CS. A região central de Araraquara foi a área de estudo para análise dos fluxos. Foram modeladas duas estruturas que têm impacto significativo no fluxo do tráfego: o TCI, Terminal de Integração de Ônibus, localizado na região central da cidade e por onde passam as atuais linhas do transporte coletivo, e a orla ferroviária, espaço que abriga a antiga estrutura da linha ferroviária no município e divide a área urbana em duas partes. Além do entorno dessas estruturas, outras áreas da cidade foram incluídas devido à necessidade de preservar a integralidade da malha viária da região simulada. A criação do modelo utilizou o plugin Geo Skylines, desenvolvido no artigo de Pinos, Vozenilek e Pavlis, 2020. Além disso, houve o auxílio do software QGIS para tratamento dos dados georreferenciados. Antes de iniciar a criação do modelo, precisamos definir os dados base de entrada, que, neste caso, são o relevo da região, topografia, rios e corpos d'água, a malha viária e ferroviária,
o zoneamento urbano, a localização de serviços públicos e a população. Delimitar adequadamente a população da área é importante, pois é a partir deste dado que o fluxo de tráfego, motorizado e não motorizado, será definido. Na revisão do Plano de Mobilidade de Araraquara de 2022, Planmob Aqua, foram definidas regiões para o estudo dos fluxos de tráfego, as macrozonas de tráfego, MZT, que foram numeradas de 1 a 28 e estão apresentadas no relatório de diagnóstico Mobilidados. O número de habitantes e os serviços públicos existentes foram obtidos no Planmob Aqua, sendo o primeiro dado advindo de uma estimativa de cálculo da população pelas MZT, considerando dados do Censo IBGE 2010 e informações de novos loteamentos de 2010 a 2020, e o segundo de levantamentos de campo. Já os dados de infraestrutura e relevo foram obtidos do OpenStreetMaps e do OpenTopography, respectivamente. Para estimar a população da área de estudo, baseando-se nos dados das MZT e com o auxílio do QGIS, foi delimitada a área habitada de cada MZT, excluindo vazios urbanos e a área das vias, possibilitando o cálculo da densidade populacional mais próxima da realidade. Em seguida, foi definida a área habitada, por MZT, dentro da área de estudo e, com essas informações, calculada a população estimada para o local. A tabela apresentada mostra os dados considerados para o cálculo da população da região de estudo. A área de estudo não está isolada no espaço da cidade, existem outras regiões no entorno que têm conexão com a área e influenciam no tráfego local, sendo necessário considerar a influência destas regiões no espaço simulado. Entretanto, modelar toda a cidade é uma tarefa complexa e, dentro do CS, praticamente impossível. Isto se deve à limitação do número de elementos que podem ser construídos no ambiente do jogo, o que impede a construção de toda a área urbana. Para contornar esta limitação, as regiões do entorno da simulação principal foram divididas em áreas de influência, considerando como guias as vias coletoras de acesso à área de estudo. A partir das MZT e da estrutura da hierarquia viária, foi elaborado um mapa com as áreas de influência e suas respectivas vias de conexão. O quadro apresentado mostra os dados para a população da área de entorno. Os dados necessários foram coletados e tratados no QGIS, seguindo as instruções do manual do GeoSkylines. Com os dados normatizados e associados aos parâmetros do CS, foi realizada sua importação para o ambiente de simulação do jogo. Para simular adequadamente as conexões entre a região e as demais áreas da cidade, foi criada uma linha de quadras adicional nas bordas da área de estudo, permitindo distribuir o tráfego decorrente das vias de conexão, em vez de concentrá-lo nos pontos de entrada e saída. Em seguida, as vias de conexão foram inseridas e, em suas extremidades opostas à área de estudo, criados conjuntos de quadras zoneadas para obter o número de habitantes equivalente para cada via. A simulação de habitantes no CS depende do zoneamento aplicado nas vias, que pode ser de baixa densidade, casas térreas, ou alta densidade, edifícios de múltiplos pavimentos. A combinação desses usos de solo foi utilizada para reproduzir a população em cada MZT, e desse modo, a distribuição populacional em toda a área de estudo e no entorno. Entretanto, as variações populacionais são constantes no cenário do jogo, impossibilitando reproduzir, em valores exatos, a distribuição de população nas diversas regiões. Deste modo, estabeleceu-se um limite de 10%, positivo ou negativo, para a flutuação da média populacional da área de estudo e do entorno da região simulada. Esse valor foi adotado de forma a limitar a quantidade de tentativas de correção para a simulação devido ao tempo disponível para execução do projeto. Os melhores resultados obtidos estão apresentados nas tabelas, menos 8% de variação média para a área de estudo e mais 4,3% para a área do entorno. Com o modelo finalizado, foram executadas as simulações. Os pontos de interesse analisados concentrarão-se nas 4 travessias da orla ferroviária, Rotatória das Roseiras, Avenida Barroso, Avenida 22 de Agosto e Túnel da Estação, e na região do TCI. Os dados coletados no CS foram os de volume de tráfego, que é indicado por um parâmetro interno que varia de 0 a 100, nomeado Traffic Density, que mede a quantidade de carros trafegando pelo segmento da via em relação à sua capacidade total. A visualização do Traffic Density pode ser vista na figura apresentada, onde quanto mais vermelho um segmento de via, maior o valor de tráfego no local.
Após a análise da situação atual, foi modelada uma proposta de ação em que houve a mudança de localização do TCI e a criação de novas vias na região da orla ferroviária. A situação proposta é mostrada no mapa apresentado. O vídeo mostrado apresenta a comparação das simulações na região do atual TCI, vídeos acima, e na região da rotunda, onde estaria o novo TCI, vídeos abaixo. Na figura apresentada é possível visualizar a representação do Traffic Density na situação proposta, e na tabela, a comparação dos valores de Traffic Density entre o original e o proposto. A criação de uma via de ligação interseccionando a linha ferroviária reduziu a densidade do tráfego nas vias de travessia adjacentes, Roseiras e Barroso, pois criou uma rota alternativa para atravessar de um lado para outro da cidade. A via marginal à orla ferroviária também contribuiu para a redução do tráfego na rotatória da Roseiras, contudo, aumentou o fluxo no túnel da estação e na Avenida 22 de Agosto devido ao fato destas vias serem pontos de entrada e saída para a nova rota. A mudança do TCI para a região central da orla, rotunda, alterou itinerários das linhas de ônibus, diminuindo o tráfego de ônibus nos arredores do atual TCI. Entretanto, como as vias da região tornaram-se ponto de passagem para a nova via marginal, o fluxo do tráfego não diminuiu. A utilização do Cities Skylines, para analisar a proposta de alteração do TCI de Araraquara, foi adotada por permitir a observação dos impactos no decorrer do tempo das ações propostas. Esse fator é uma das vantagens apresentadas nos artigos que trabalham sobre o tema, tanto na área da mobilidade quanto em outras áreas. O processo de construção do modelo pode ser dividido em duas partes de diferentes complexidades: o tratamento dos dados e a modelagem dos elementos. O processo mais complexo é o da coleta e tratamento dos dados, principalmente pela etapa de normatização e associação com os dados do CS. Variadas fontes de dados podem ser utilizadas, tais como o IBGE, OpenStreetMaps, dados de instituições privadas e de levantamentos, permitindo uma ampla possibilidade de obter os dados necessários. Porém, a etapa de tratamento se torna restritiva, pois existem poucos métodos automatizados que garantem resultados satisfatórios na importação dos dados, limitando o uso de outras abordagens para solucionar problemas que possam aparecer no decorrer do processo. A reprodução dos cenários reais de modo manual também é possível, através da sobreposição do mapa da região sobre a área de simulação. Entretanto, torna-se inviável ao se trabalhar com áreas muito extensas ou com muitos elementos complexos. Quanto à etapa de modelagem dos elementos na área de simulação, para correções dos dados importados e modificações para a simulação de propostas, o processo é mais simples e trabalha apenas com elementos do próprio jogo. O entendimento das mecânicas do CS é auxiliado por tutoriais, dicas e manuais, possibilitando uma curva de aprendizado rápida das ferramentas. A possibilidade de obter informações das vias, como origem e destino das viagens e volume de tráfego, auxiliam na visualização dos impactos das alterações no espaço da cidade. Contudo, apesar das facilidades do processo de modelagem, as restrições de zoneamento do jogo causaram alterações significativas na distribuição espacial da população. Mesmo com a média populacional das regiões estando dentro da margem estipulada, havia áreas com variação superior a 30% da população calculada. A variação de população na simulação impacta diretamente a quantidade de tráfego gerada, acarretando resultados distorcidos. Outro ponto importante a ser considerado: a falta de unidades de medida padronizadas no ambiente do jogo para quantificar determinados parâmetros. O Traffic Density, apresentado na seção de resultados, é um exemplo deste caso.
Apesar de indicar que este número é uma relação entre a quantidade de veículos e a capacidade máxima no segmento de uma via, nenhuma unidade de medida é indicada, como veículos por hora. Além disso, para obtenção deste valor, foi necessário entrar na área de código do jogo, o que não é trivial para a maioria dos usuários, e até mesmo para quem tem familiaridade com programação de jogos, não aparece de forma explícita. Complementar análises na área da mobilidade urbana, especificamente o transporte coletivo e suas infraestruturas, com os jogos de simulação é vantajoso ao ser aplicado na apresentação para a sociedade de propostas de intervenção em áreas médias, como regiões centrais e cidades menores, e na forma de estudos preliminares. Para a aplicação efetiva da proposta, ainda devem ser consideradas pesquisas complementares com métodos reconhecidos da literatura. Assim se encerra este vídeo de apresentação. O artigo completo está disponível no site do Congresso, link na descrição. Agradecemos a atenção. Obrigado!